E aí, provavelmente, foi quando foi criado o ditado: nada é tão ruim que não possa piorar. Então, se Deodoro da Fonseca era autoritário, Floriano Peixoto era muito mais. Floriano Peixoto era muito mais. Não é à toa que ele recebeu a alcunha de Marechal de Ferro ou de ditador, certo? Muito bem. O que o Floriano Peixoto acrescentou para nós? Olá, Andrei, boa noite. Boa noite, professor Vinícius, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui repassando todos os presidentes da República Velha, só para não perder o costume. Bom, certo. O que o Floriano Peixoto nos acrescenta? Ele subiu ao poder com o apoio do Partido Republicano Paulista, juntamente com um exército, não à toa, porque ele era marechal de exército, e era um conciliador. Ele gozava da simpatia da Marinha, certo? Então, foi com isso que ele se manteve os 4 anos no poder. Por quê? A Marinha já havia deposto o primeiro presidente brasileiro, Deodoro da Fonseca, certo? Muito bem. Então, primeira medida que ele tomou foi reabrir o Congresso Nacional. Só que, em contrapartida, ele afastou os governadores estaduais. Então, presidentes das províncias, presidentes dos estados, né? Afastando os governadores, ele coloca interventores no lugar dos governadores, certo? Nada mais autoritário do que isso, né? Bom, mas houve coisas boas também. Ele começou a aplicar o dinheiro da nossa fazenda pública em indústrias para gerar empregos e começou a criar as primeiras estatais voltadas para energia e transporte. Energia, transporte e comunicação, certo? Tendo em vista que ele começou a realizar um desenvolvimento urbano muito grande, ele conquistou também a antipatia dos cafeicultores e de algumas parcelas, algumas alas do exército. Alguns generais eram inconformados com o seu governo, que não mais estava voltado para o interesse dos cafeicultores e da própria ala militar. Então, alguns generais se rebelaram e transcreveram o chamado Manifesto dos 13 Generais. Como autoritário que era, Floriano Peixoto puniu esses generais, transferindo-os para diversos pontos do país, certo? E foi aí que ele definitivamente rompeu com uma boa parte da ala militar, inclusive com a Marinha. Nesse momento, surge a Segunda Revolta da Armada, em 1893. A primeira veio trazer o colapso de Floriano Peixoto, de Deodoro da Fonseca, perdão. Floriano Peixoto, sabedor disso, do poder que tinha a Marinha, o poder político que tinha a Marinha, combateu essa revolta da Armada, contratando mercenários norte-americanos, certo? Ele contratou uma esquadra estrangeira de mercenários, de piratas norte-americanos. Esquadra comandada pelo coronel Flint. E ela foi batizada de Esquadra Flint, com navios mais modernos, pagos com o Caixa Nacional, mais uma vez os Estados Unidos fazendo dinheiro com guerras em outros países, né? Então, graças à Esquadra Flint, a Segunda Revolta da Armada foi combatida e foi aniquilada, certo? Não trazendo, dessa vez, o fim da gestão do segundo presidente. Bom, a questão da intervenção nos estados de Floriano Peixoto, a nomeação dos governadores de sua confiança, acabou trazendo outros problemas para Floriano Peixoto. E foi aí que surgiu a Revolução Federalista, que nós trabalhamos há 2 aulas atrás. Revolução Federalista, que foi aquela que nós falamos, que se deu entre os chimangos e maragatos, que durou em torno de 3 anos, de 1893 a 1895, também conhecida como a Guerra da Degola, certo? Bom, por que ela era conhecida por Guerra da Degola? Em primeiro lugar, porque não havia armas e munição para todos. Então, o que acontecia?
a facção que conseguia prender grande parte dos inimigos também não tinha condições de manter, não havia suprimento para alimentar esses prisioneiros. Então, eles eram passados na faca, de orelha a orelha. Aqui embaixo, nós temos um registro histórico de uma degola, de uma execução que acontecia. Então, era muito mais barato degolar do que manter vivo um prisioneiro. E, principalmente, alvejá-lo com munição, que não havia munição para todo mundo. Então, milhares de pessoas foram degoladas na Revolução Federalista de 1893, ocorrida aqui no Rio Grande do Sul, certo? Basicamente, por que eles brigavam? Porque, com a política de intervenção de Floriano Peixoto, foi nomeado o governador do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos. E os latifundiários gaúchos, os caudilhos, não eram contra esse governador, Júlio de Castilhos. Então, eles se uniram, fizeram milícias armadas e queriam modificar a Constituição do Brasil. E eles queriam um presidencialismo com parlamentarismo. Existem alguns relatos dizendo que a Revolução Federalista queria uma monarquia no Rio Grande do Sul, mas isso não procede. Então, se cair na prova, a Revolução Federalista queria instituir uma monarquia no Rio Grande do Sul, como era nas revoltas no Nordeste. Não é verdade. Queríamos uma república com o parlamento, com o primeiro-ministro, certo? Com menos poderes para o presidente. Bom, enfim, os maragatos, contra o poder central, lutaram contra a nomeação do governador Júlio de Castilhos. Bom, o que é importante guardar é que essa revolta durou 3 anos e acabou com a paz assinada em Pelotas e, principalmente, com o perdão concedido aos revoltosos, aos maragatos revoltosos, certo? E, basicamente, iniciou durante o presidente Floriano Peixoto e só foi se concluir no segundo presidente, Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, certo? Prudente de Moraes. Muito bem. Bom, com Prudente de Moraes, inicia-se a República do Café com Leite, ou seja, a segunda fase da República Velha. Muito bem. Quais são as características da República do Café com Leite? Era uma república oligárquica. O que significa oligarquia? Oligarquia é um governo onde poucos governam. Quem são os poucos? Oligarquia é o contrário de democracia. Democracia é um governo para todos, onde todos votam, pelo menos em tese. E oligarquia é um governo onde o poder político é exercido por poucos. Oligos vem do grego, poucos, domínio de poucos. Um oligopólio é um domínio de mercado de poucas pessoas. E assim por diante. Quem eram esses poucos? Eram os latifundiários. Por que café com leite? Porque eram os produtores de Minas Gerais, os produtores de leite e de carne de Minas Gerais, e os produtores de café da região de São Paulo e do interior paulista e do interior do Rio de Janeiro. Certo, pessoal? Outra característica da República do Café com Leite, o voto de cabresto, ou seja, as pessoas que podiam votar, que eram somente homens, adultos e maiores de idade, homens maiores de idade, certo? Livres, ou seja, não escravos, não descendentes de escravos, eles eram sempre vinculados a algum grande latifundiário. Então, o voto era aberto. Então, as pessoas que fossem votar, elas iam votar, como o voto era aberto, todo mundo que estava na sessão eleitoral acompanhava o voto dessa pessoa. Então, primeiramente, como se dava o processo de cooptação eleitoral? Primeiro, a promessa. O produtor lá, o grande coronel da região, chegava para as famílias e dizia: se votar em mim, eu vou conseguir um emprego para você na cidade, eu vou conseguir uma área para te trabalhar e assim por diante. Essa era a oferta. Caso a pessoa não votasse, os jagunços iam dar uma coça nessa pessoa ou até poderiam matar essa pessoa.
Então, isso é o que nós chamamos de voto de cabresto. Existiam pessoas pagas pelos coronéis nas sessões eleitorais para acompanhar a votação. O voto era aberto. O voto só começou a ser secreto no Brasil com Getúlio Vargas, tá, pessoal? Antecipando, dando spoiler aí pro pessoal. Com Getúlio Vargas, a mulher começou a votar e o voto começou a ser secreto. Tá? Bom, o clientelismo era aquela troca de favores que acontecia entre os estados e a União. Então, a União nomeava os governadores ou apoiava a candidatura de tal governador. E, em contrapartida, os governadores eles iam implementar todas as políticas públicas do governo central. Certo, pessoal? Importante, quando se fala em República do Café com Leite, qual é o nome-chave de onde inicia esse sistema de troca de favores? Campos Salles é o terceiro presidente. Não é com o primeiro presidente, é com Campos Salles. Então, quando falarmos em República do Café com Leite, Campos Salles é a solução da questão. A República do Café com Leite se inicia a partir de Campos Salles. Ok? Isso que cai na prova. Muito bem. Com Campos Salles, inclusive, foi graças a esse presidente que foi criada a Comissão de Verificação, que era um sinônimo da degola eleitoral. A degola eleitoral não tem nada a ver com a guerra da degola. A degola era simplesmente não empossar um governador que não estivesse alinhado com a política federal. Então, a partir de Campos Salles, o governador que não fosse recomendado, que não fosse apoiado pelo governo federal, ele simplesmente teria a candidatura cassada. Isso era a degola eleitoral promovida pela Comissão de Verificação. Certo? Muito bem. Bom, durante o governo de Prudente de Moraes, quem foi Prudente de Moraes? Primeiro presidente civil do Brasil. Tá? Ocorreu a Guerra de Canudos. Quem de vocês lembra o que nós conversamos sobre a Guerra de Canudos? Onde foi a Guerra de Canudos? Em que estado se deu a Guerra de Canudos? Foi no interior da Bahia. Tá? Guerra de Canudos foi no estado da Bahia, região de Canudos. É uma revolta messiânica, anotem aí, revolta messiânica. Por que revolta messiânica? Porque a Guerra de Canudos foi insuflada por um beato chamado Antônio Conselheiro, certo? Ele criou uma comunidade religiosa no interior da Bahia. Ali nós temos a foto, um registro histórico à direita, onde várias pessoas estavam miliciadas por Antônio Conselheiro, tá? Essas pessoas, elas eram pessoas pobres do sertão baiano. Então, aquela região, desde que a capital passou para o Rio de Janeiro, a capital federal passou para o Rio de Janeiro, a região Nordeste foi esquecida pelo Brasil, pelo governo federal, certo? Então, as pessoas na miséria começaram a se rebelar contra o governo. E mais de 5 mil pessoas se uniram a Antônio Conselheiro para lutar contra as tropas federais. Ao final, em 1897, mais de 25 mil pessoas estavam miliciadas a comando de Antônio Conselheiro, certo? Basicamente, sobre Guerra dos Canudos, nós temos que guardar que foi durante o governo de Prudente de Moraes e foi uma revolta messiânica e ela foi combatida mediante forte repressão militar, certo? E, principalmente, importante lembrar que a maior parte dos combatentes de Canudos foram mortos, certo? Mediante ordem do presidente.